Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham agora ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro, e está começando o programa Justiça e Conservação. O primeiro e único programa diário da Rádio FM em todo o país, que é exclusivamente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, ciência e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje temos a nossa coluna quinzenal Perspectivas do Antropoceno, com o nosso colunista Carlos Bucuí, que é presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Hoje nós vamos falar sobre os desafios para a proteção da Amazônia. É já já, fique com a gente dentro de 10 segundos. Como proteger a Amazônia, a maior floresta tropical da Terra, que já teve cerca de 20% de sua área devastada, destruída, é fato que impacta diretamente no fenômeno mundial que nós conhecemos como mudanças climáticas. Para falar sobre isso e muito mais, a gente recebe agora Carlos Bucuí. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Maria Celeste? Como está? É um prazer estar aqui de novo para falar um pouquinho mais das perspectivas do Antropoceno. Eu estou muito bem, muito feliz de conversar com você e, apesar desse tema tão duro, tão sério, mas é muito importante que a gente fale, porque é conversando, é debatendo que as soluções aparecem e que a sociedade organizada pode contribuir de várias maneiras para reduzir as pressões sobre a Amazônia. Para que a gente possa agir, a gente precisa conhecer. E é isso que a gente faz aqui nessas conversas com você, Carlos. A gente aprende e conhece. Eu queria que você começasse nos falando sobre o papel da Amazônia no contexto planetário. Primeiro dizer a você que esse espaço que você possibilita e a forma como você conduz me ajuda muito na capacidade de reflexão, né? Então, eu também aprendo muito aqui, porque a gente coloca e faz as novas conexões sobre o que nós já sabemos e os fatos novos que estão ocorrendo, né? Mas eu acho que o elemento mais importante hoje para a gente falar da Amazônia é o fato de que o IPCC finalmente reconheceu publicamente que nós não vamos conseguir manter a temperatura do planeta em 1,5 graus. Praticamente o IPCC diz isso quando ele acorda com a posição de cientistas que já diziam que nós vamos ter que estar prontos para enfrentar 2,4, 2,6 graus Celsius até o final do século, né? Esse é um ponto importantíssimo, porque o IPCC ele tem um respaldo de conhecimento científico que assegura à humanidade que a informação é correta, é verídica, né? É um consenso entre muitos cientistas, 190 países e 280 cientistas aproximadamente. Então, é nesse contexto de que o planeta vai aquecer fora da expectativa que nós tínhamos antes, e numa transição para uma intensidade perigosa, que representa hoje o que os especialistas chamam de incerteza radical, né? Porque você não dimensiona o tamanho do impacto dos efeitos adversos das mudanças climáticas. Então, nós temos que olhar a Amazônia nesse contexto. E nesse contexto, a Amazônia, por um lado, ela se torna mais importante, porque ela representa um elemento de equilíbrio para a América do Sul, um elemento de equilíbrio para a área equatorial do planeta, não é? Ela abriga a biodiversidade que está em extinção, ela atenua as fronteiras planetárias de desertificação e também com relação
a questão hídrica, como suprimento hídrico para a América do Sul. Não é? E, por outro lado, como você disse, ela está ainda mais ameaçada e a perspectiva de um dano à Amazônia nesse contexto de mudanças climáticas representa impactos ainda mais duros para o continente sul-americano, onde nós vivemos, né? Principalmente quando nós consideramos que a Amazônia é o grande indutor de transposição de água para a América do Sul, abastecendo, inclusive, a Bacia do Plata, e aí nós temos outros países envolvidos, né? Então, eu acho que esse é o cenário que nós devemos refletir hoje com relação à mudança de postura do IPCC, é sobre o risco envolvido, né? Qual é o tamanho desse risco agora e qual é a necessidade de empenho da sociedade humana, da sociedade brasileira, para a proteção da Amazônia nesse contexto. A gente tem o privilégio, se nós pensarmos do ponto de vista meramente ambiental, e a gente tem o privilégio de ter, sob o nosso domínio territorial, a maior floresta, ou a maior parte da maior floresta tropical da Terra, e em sua maior parte ainda intacta, com populações ribeirinhas, tradicionais, indígenas, vivendo dentro dessas terras, de maneira a perpetuar a conservação da floresta, porque são práticas extrativistas de baixo impacto, pesca, enfim, são pessoas que convivem há centenas e centenas de anos com a floresta sem perturbá-la de modo importante. Por outro lado, a gente sofre, a Amazônia sofre agressões de todos os lados, todos os dias. Com a crise humanitária dos Yanomami, que se revelou em janeiro desse ano, quando o novo governo brasileiro assumiu e então se descobriu tudo o que vinha acontecendo lá, não que o problema não existisse há décadas, mas ele se agravou sobremaneira nos últimos 4 anos, a gente descobriu também, Carlos, que agora o narcotráfico, não só que transita no Brasil, mas nos outros países que integram a Amazônia Legal, também age lá dentro, o que tem trazido enormes prejuízos e ameaça muito a soberania de todos os países. Como é que se pode atacar esse problema? Olha, eu acho que dessa questão de criminalidade ambiental e não ambiental, o que aconteceu com a Amazônia, por conta do descuido, descaso do governo brasileiro, né, por alguns anos, levou ao estado de ingovernabilidade na área de criminalidade. E a criminalidade, ela é uma espécie oportunista, porque quando ela percebe que extrair madeira ou extrair ouro pode ser mais interessante do que o prazo de plantar entorpecentes para depois comercializá-los, a extração de madeira está lá, a floresta já está lá. Então, o que aconteceu na Amazônia é que houve um mix de criminalidade, onde o crime organizado ele se espraiou para outras práticas de criminalidade ambientais, né? Para a questão da extração de ouro, para a questão da extração de madeira, para a retirada de florestas de áreas não destinadas, e aí com a perspectiva de vender para ampliação de fazendas. Então, essa criminalidade, ela é diferente hoje. Ela não é a mesma criminalidade que se combatia há 5, 6 anos atrás. Portanto, para enfrentá-la é preciso inteligência, é preciso uma perspectiva de integração entre os órgãos responsáveis, né? Não só federais do Brasil, mas a Polícia Federal, até Interpol, porque você tem tráfico internacional, você tem aporte de recursos financeiros de paraísos fiscais. Aliás, paraísos fiscais é um enigma para a humanidade, negativo, né? Você tem que acabar com dinheiro sem digitais, sem origem, porque esse dinheiro é oportunista, ele financia, por exemplo, 70% da pesca criminosa que ocorre nos oceanos, né, da pesca predatória, e ele, como
um capital oportunista e sem identificação, ele rapidamente se associa a essas tendências todas de facilidades de maior ganho, né? Então, eu acho que combater a criminalidade na Amazônia hoje é uma tarefa difícil e que deve ser praticada com inteligência, articulando todos os setores responsáveis, né? Aí, eu diria que o que a gente já tem, que está sendo reconstituído agora, né? O potencial do IBAMA, do ICMBio, que estavam subutilizados na gestão do presidente Jair Bolsonaro, passaram a ter uma atuação, e isso levou a uma diminuição do desmatamento bastante expressiva agora no último mês de agosto. Além disso, a Polícia Federal, que é um elemento importantíssimo, como diz o delegado Saraiva, conhecido militante da área da fiscalização da Amazônia, você não tem muitas vias de escape na Amazônia, então você pode muito bem trabalhar o controle do que sai da Amazônia, através dos portos, através do sistema aquaviário, né? E aí não é difícil controlar a criminalidade se você tiver uma ação efetiva para combater a saída de produtos que são extraídos ilegalmente da floresta, seja madeira, seja ouro, etc. Então, essa realidade, ela nos leva a compreender que a gente precisa de uma ação de fiscalização muito forte, por um lado. De outro lado, a gente precisa de instrumentos econômicos que deem sustentação para as comunidades da Amazônia, no sentido de promover o seu desenvolvimento para um índice de desenvolvimento humano mais adequado, né? Sem agressões ao meio ambiente. E ainda temos o instrumento extremamente importante, que é a rastreabilidade dos produtos da Amazônia para evitar a criminalidade. Quer dizer, na hora de colocar os produtos no mercado, como madeira, como ouro, seja o que for, e seja extraído de forma legal, que você tenha áreas de plantio para manejo de madeira, isso tudo precisa ser trabalhado de forma a uma identificação. E o que se percebe hoje é que a extração da madeira ela é retirada muitas vezes de forma ilegal e se justifica, na verdade, ocorre uma fraude com relação à sua origem, não é? Assim como o gado. O gado, ele passa pelo mesmo processo. Vai comprar gado na Amazônia, você não sabe ao certo o que é produto de crime ou não, porque ele foi criado numa área desmatada ilegalmente. Então, essa perspectiva de que o mercado se regulamente no sentido de uma rastreabilidade desses produtos é fundamental. E, para isso, o governo tem que estimular também esse pacto, né, econômico que leve a essa perspectiva. E aí nós temos muitas outras iniciativas que poderiam fazer parte de um arcabouço de fiscalização e normatização que levassem à restrição máxima do crime na região da Amazônia. Eu acho que isso é possível e eu tenho conversado com membros do Ministério Público, com membros da Polícia Federal. Existe um consenso de que, se as medidas forem tomadas, a gente consegue reduzir drasticamente a criminalidade na Amazônia. Agora, será preciso unir esforços com os governos dos outros países, não é? Porque a gente tem visto, inclusive em documentários, que, por vezes, parece que criminosos são protegidos por uma parte, pelo menos, da polícia de países vizinhos ao Brasil. Então, aí, como você falou, tem que haver a ação de organismos internacionais, da Interpol, para bloquear isso, porque quando há o envolvimento incorreto, danoso, criminoso, até de forças policiais, é preciso agir com muita precisão, com precisão cirúrgica, para que um crime evitado em um lugar simplesmente ele muda de lugar, porque se você tem o fator corrupção envolvido no meio, fica muito difícil, não é, Carlos?
Exatamente, essa questão da transparência, né, das informações, da transparência das ações do setor público, da polícia, isso tudo necessita de uma política que permita a rastreabilidade também nesse sentido, né, que você tenha transparência nas ações de fiscalização. Por isso é importante nesses processos o envolvimento da sociedade organizada, tá? Que você tenha nesse processo a participação de comunidades tradicionais, você tenha crie laços com as comunidades locais para que isso seja viabilizado. Então, com relação aos países detentores do território da Amazônia, não tem dúvida, porque a floresta ela não tem fronteiras, né? Na verdade, nós imaginamos a floresta brasileira, mas ela é muito maior. Aí você tem pelo menos 7 países envolvidos nesse processo, e é necessário que todos estejam também contribuindo para que a gente consiga uma proteção do ecossistema amazônico. É isso que realmente importa, porque as fronteiras elas são linhas imaginárias num processo de compreensão daquilo que é, na verdade, uma força ecossistêmica, né? Uma realidade ecossistêmica. E aí eu chamaria atenção para a questão das florestas tropicais, do dado que foi obtido em 2022. Né? O Brasil ele foi o maior desmatador do planeta, infelizmente, de acordo com os dados de 2022. E o segundo, né, que aqui na América do Sul, o segundo foi a Bolívia. Tá? Então, é aquilo que você disse, existem países que têm que também fazer esse combate, mas a Bolívia está bem atrás do índice praticado pelo Brasil. Eu fiz os cálculos rapidamente outro dia com relação ao desmatamento brasileiro, então eles dão outros números, mas eu acabei transcodificando para campos de futebol, que é uma coisa que todo mundo entende, né? E o Brasil desmatou no ano de 2022 uma média de 3 campos de futebol por minuto na Amazônia, né? Para a gente ter uma ideia do que significa isso, é um quadrado de 60 quilômetros por 60 quilômetros, praticamente por mês, né? Então, o número de desmatamento ele acaba sendo altíssimo, né? Então, juntando o desmatamento do Brasil e da Bolívia, é um número muito maior do que os obtidos na África, na República Democrática do Congo, em Gana e também na Indonésia. Então, o maior cuidado com as florestas tropicais acaba sendo realmente no Brasil, né? Para nós, porque é importante, porque a Amazônia é a nossa espécie de caixa d'água continental, ela que provê a sobrevivência da sociedade humana nesse continente. Agora, tem um aspecto que eu queria abordar, que é a questão da biodiversidade, né? Quando a gente fala da destruição da floresta, dos incêndios, de tudo que acontece na floresta, e a gente fala de um dado, por exemplo, de hoje, né? 1,2 campo de futebol por minuto, hoje, sendo devastado na Amazônia. Esse é o dado, se a gente tomar por base o mês de agosto, que foi um mês de 500 e poucos quilômetros quadrados de desmatamento, né? Essa realidade, ela implica também na percepção da perda da biodiversidade, e aí existe um componente que a humanidade ela tem representado um pouco de falta de sensibilidade para esse fato, que é os animais sencientes. São aqueles que sentem dor, que sentem fome, alegria, tristeza. São animais que são dotados de uma certa inteligência e, portanto, quando a Amazônia é devastada, eles sofrem. O sofrimento dentro de uma floresta devastada, se nós pudéssemos, de alguma forma, nos apropriar dessa informação de forma mais adequada do que a gente se apropria, nós íamos ter uma nova visão sobre a vida animal. Quando o direito se aproxima de uma perspectiva de dotar a natureza como sujeito de direitos, né? E de fato, porque se você tem espécies que sentem, que têm vida, elas não são coisas, né?
Aliás, a natureza não é coisa, porque ela se consubstancia em funções que são ecossistêmicas e se equiparam a nós, seres humanos, né? Então, essa visão biocêntrica é fundamental para que a gente tenha uma compreensão dessa realidade. Então, eu volto a insistir: o que você não lê em nenhuma manchete é quanto se perdeu de biodiversidade no último mês, né? Nós não fazemos essa reflexão, nem fazemos a reflexão da imensa dor provocada por esse desmatamento para os animais que são sencientes, aqueles que têm capacidade de ter sensações. E o estudo sobre animais sencientes avança tanto hoje que alguns especialistas dizem que no futuro nós vamos olhar para trás e dizer como é que nós cometíamos aquelas barbaridades com esses animais que tinham consciência da sua vida e tinham sentimentos, sentiam dor, enfim. Essa perspectiva da gente avançar enquanto sociedade na percepção e na sensibilidade de compreender as outras espécies é um elemento importantíssimo para entender o que é a Amazônia, né? A Amazônia é também esse mundo de vida que fica debaixo da floresta e com um incêndio não consegue escapar. Quando nós vemos a tragédia do Rio Grande do Sul agora com relação às mudanças climáticas, onde as pessoas ficam presas em armadilhas das quais elas não podem se safar, e aí elas acabam morrendo, você tem vítimas. Da mesma forma, nós devemos entender que espécies animais passam pelo mesmo processo de armadilhas, verdadeiras armadilhas, quando ocorrem incêndios na Amazônia, né? Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade de compreender que esses animais, no todo, no seu conjunto, né, os pequenos, os grandes, os vertebrados e invertebrados, eles devem ser protegidos, assim como as espécies vegetais também. E é muito importante, Carlos, você ter feito essa colocação, porque os crimes contra os animais da floresta, eles não acontecem apenas durante o desmatamento, o incêndio, o deflorestamento da forma como ele ocorre. Eles se perpetuam, eles continuam acontecendo depois, quando, por exemplo, a gente inadvertidamente ou sem pensar, a gente, eu digo nós seres humanos, cortamos um pedaço de floresta e impedimos a conexão entre áreas. Então, há muitos animais sencientes que não conseguem atravessar áreas devastadas. Os macacos, por exemplo, são assim. Eles não vão ao solo, eles se movimentam pelos galhos, eles habitam um determinado estrato da floresta. Se você interrompe essa passagem, eles não têm como fazer esse avanço. Muitas vezes eles são privados de comida, eles são afastados do seu grupo familiar, se esse problema, se a devastação ocorre num momento em que eles estão apartados, em que eles estão separados, e isso prejudica também muito a qualidade genética desses grupos de animais, porque eles ficando restritos, cada vez mais restritos a determinados locais, eles não conseguem se reproduzir da forma como eles deveriam, ou seja, com grupos distintos. E isso baixa muito a qualidade genética deles e acaba levando, com o passar de anos e décadas, não somente ao empobrecimento daquela espécie, mas também ao desaparecimento. Então, não se mata na Amazônia somente no momento da destruição. A morte continua depois, por muito tempo. E essa é uma reflexão que as pessoas não estão acostumadas a fazer, até pelo desconhecimento do processo. E também, como você colocou aqui, Carlos, por não terem sido sensibilizadas para isso. É verdade, essa questão da interação ecossistêmica das espécies, né, é uma questão importantíssima. Por isso que estudar os caminhos, as conexões da biodiversidade são fundamentais para a proteção das espécies, né? E aqui eu queria chamar a atenção para um outro aspecto
um elemento muito interessante para a economia e muito trabalhado, que é o fenômeno da raridade, né? Quando em economia você discute algum valor para alguma coisa, você fala o valor de tal produto é X. Se aquele produto, a oferta diminui no mercado, ele vai ter um aumento, ele vai ser um valor maior, né? E como mesmo você disse, a floresta amazônica perdeu 20% da sua massa florestal, né? E ela vem perdendo continuamente ao longo dos anos grandes áreas de floresta. Então, quando nós pensamos na Amazônia de hoje, o valor protetivo que deve ser empenhado nessa floresta é diferente de 10 anos atrás. A raridade da floresta imprime a ela mais-valia. Em serviços ecossistêmicos, a biodiversidade é mais preciosa. Então, quanto mais tempo passa, mais valiosas ficam as espécies, porque elas são endêmicas, muitas delas. Mais valioso fica o habitat, porque você vai perdendo o habitat ao longo do tempo. Então, eu fico preocupado quando se diz, olha, nós diminuímos o desmatamento de tanto para tanto nos últimos 10 anos. Essa conta está errada, né? Porque hoje você tem uma valia muito maior sobre aquele mesmo montante de espécies de massa florestal que a gente tinha lá atrás. Então, a Amazônia é isso, né? Hoje ela tem um outro valor para a sociedade. E quando você olha para a mais-valia, né, para esse elemento, você tem que imaginar também o que significa isso em termos de horizonte. Porque hoje nós temos um elemento que é o ponto do não retorno. Quanto mais você se aproxima do ponto de não retorno, mais valiosa fica a floresta, porque ela impede, através do seu microclima, que você tenha um processo brutal de desertização, né? Não é desertificação, é desertização. Então, essa forma de pensar a floresta, compreendendo a sua biodiversidade, compreendendo o seu sistema como mais-valia para a sociedade humana, para a sociedade do planeta, são elementos que deveriam ser veiculados e princípios que deveriam ser mais divulgados para que as pessoas tomassem conhecimento de que existe uma lógica diferente de apenas perdermos X árvores ou 1 quilômetro quadrado. É diferente, né? A perspectiva para se aproximar da realidade, da valia daquilo como elemento ecossistêmico, hoje é outra. Bem, a gente, por causa da floresta amazônica e do fenômeno que ela abriga, que a gente conhece hoje por rios voadores, aquela grande massa de vapor que se desloca de leste a oeste, bate nos Andes, faz aquele formatinho de S e vem chover aqui no PIB brasileiro, né? No centro-oeste, no sudeste, no sul, até Buenos Aires. Os cientistas afirmam que Buenos Aires seria um deserto se não fossem os rios voadores. Então, imagine o impacto disso sobre o resto do Brasil. É uma quantidade avassaladora de chuva que a gente ganha de graça somente por um aspecto, porque a floresta está em pé. O fenômeno dos rios voadores precisa ser protegido. Como é que se faz isso, Carlos? Proteger a Amazônia é proteger o berço dos rios voadores, né? Nós temos um fenômeno chamado célula de Hadley, que é um fenômeno de circulação atmosférica a partir do Equador, que lança a umidade em direção aos trópicos. Em qualquer outro lugar do planeta, nós temos, nas áreas subtropicais e tropicais, quando você não tem ecossistemas como a Amazônia alimentando esse processo, você tem desertos, né? Como na América do Norte, e aí no caso do Trópico de Câncer, não como no Trópico de Capricórnio, mas é a mesma relação com relação à distância do Equador. Essa transposição de umidade é um fenômeno que é conhecido, é um fenômeno físico. Então, o que faz a água chegar a Buenos Aires é a célula de Hadley, né? A abençoada célula de Hadley, que mantém todo esse ecossistema
transporta a umidade dos fios voadores, né, para toda a região. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que esse é um serviço ecossistêmico real, fundamental, que deve ser protegido. E aí, é claro que o primeiro ponto é a proteção da Amazônia, não é? Que é o elemento central onde a evaporação ocorre, que alimenta todo esse processo que depois se desenvolve para o Pantanal, através principalmente do Pantanal boliviano primeiro, né? Depois o Pantanal brasileiro. Então, existe um processo de retroalimentação nesse processo de continuidade da umidade, caminho que tem que ser protegido. É como se nós tivéssemos uma longa estrada a percorrer e tivéssemos que ter postos de combustível para abastecer esse processo, né? Então, você tem um sistema que se retroalimenta através de um caminho natural. Então, nós fomos ao Mercosul em 2018, eu e a professora Yara Schaffer-Novelli, que é do Instituto Oceanográfico da USP, e nós propusemos ao Mercosul um tratado para a proteção dos rios voadores, um tratado continental sul-americano de proteção dos rios voadores. Isso já aconteceu antes. Aliás, é uma das obrigações do Mercosul proteger os ecossistemas fundamentais para o Cone Sul, como, por exemplo, o Tratado de Proteção do Aquífero Guarani. Ele foi construído como um tratado porque era de interesse da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Brasil, e, portanto, era um elemento, um subsídio ambiental necessário a ser protegido para manter muitas das regiões que se abastecem de poços de profundidade, né? Então, isso já foi feito, ninguém precisa criar roda. Nós já temos tratados internacionais de proteção ambiental no âmbito do Mercosul. Então, nós pensamos aí, do PROAN, lá na minha instituição, depois de refletir bastante, o que fazer para conseguir um tratado internacional de proteção dos rios voadores. Nós vamos procurar, no Estatuto do Mercosul, quais são as obrigações dele, né? Todos os países, nas suas constituições, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, eles têm elementos protetivos, como nós temos na Política Nacional do Meio Ambiente, na nossa Constituição, a obrigatoriedade de mapeamento desses serviços essenciais e a sua proteção, né? Para que a gente tenha o meio ambiente equilibrado. Então, em primeiro lugar, nós tínhamos já, no arcabouço constitucional dos países envolvidos, essa diretriz. Ficou muito mais fácil fazer o pedido subsidiado com base na lei, né? Na lei de cada um dos países. Mas é um fato muito interessante o que aconteceu, foi a reação do representante do Itamaraty, que estava presente no dia. E conversando com ele, ele falou, vai ser mais difícil que o Mercosul, porque nós criaríamos um instrumento que permitiria a cobrança da Argentina para a proteção da Amazônia. Porque ela vai dizer, olha, a minha caixa d'água está no Brasil, lá no norte do Brasil, então tem que proteger porque eu sou depositário da contribuição desse processo, né? E aí eu percebi claramente a intranquilidade que a gente, criando um mecanismo de proteção de alguma coisa tão importante como os fios voadores, ao mesmo tempo nós estaríamos criando também um elemento político, geopolítico, de cobrança de outros países sobre a responsabilidade brasileira de fazer a proteção da Amazônia. É interessante, né? Como é que você pode ter esse tipo de entrave de uma questão tão importante. Mas o que acabou acontecendo é que essa proposta foi feita para o Parlasul, para os parlamentos do Mercosul. Tivemos o apoio de deputados da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Houve um consenso de que isso era necessário e era bom prosseguir com a proposta. Mas aí nós tivemos um acidente de percurso, chamado Jair Bolsonaro, né? Que chegou ao poder do Brasil em 2019, e essa possibilidade da Comissão de Meio Ambiente do Mercosul, ela acabou sendo contaminada por outros interesses antagônicos à questão ambiental e antagônicos à proteção da Amazônia, né? Então aí nós
estamos retomando agora, após a fase bolsonarista, que atrasou esse processo, essa tentativa de consubstanciar um caminho para um acordo internacional de proteção dos seus valores. Isso é muito importante, essa colocação, porque, em primeiro lugar, todos esses acordos, principalmente quando envolvem muitos países, muitos interesses, eles precisam ser urdidos, desenhados, tramados com calma, com paciência, por isso mesmo tem o nome de acordo, né? Com a concordância de todos. Quando existe uma interrupção do processo, é inercial aquilo que acontece até se retomar, até essa roda começar a andar de novo. Muita coisa acontece nesse meio tempo. O relógio tic-tac, 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 1,2 campos de futebol por minuto seguem desaparecendo. É muito grave isso, e me parece que a urgência se impõe acima de tudo, né? E para isso a gente precisa não apenas de boa vontade, de honestidade intelectual e ética por parte dos parlamentares, dos políticos de todos os países envolvidos aqui da América do Sul, mas a gente precisa também que essas pessoas tenham conhecimento científico, técnico, sobre a gravidade daquilo que eles estão tratando. A gente pode ter esperança nesse aspecto. Quem ensina para eles, eles buscam por esse conhecimento, eles estão preparados para lidar com um assunto assim tão sério, tão grave? Olha, essa é uma pergunta desafiadora, né? Nós vamos lembrar lá de Montesquieu, né? Quando ele pensava que para uma democracia moderna, para você defender os interesses do povo num governo, você não poderia ter o poder absoluto do rei, mas você teria que ter outros poderes com igual capacidade de intervenção na democracia, de forma que você tivesse o equilíbrio de forças. Então, aí nós temos a nossa democracia brasileira, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Eu percebo que, na gestão atual, o governo federal, o governo do presidente Lula, ele está muito mais preparado, claro, para enfrentar essa situação, esses desafios daquilo que é necessário fazer. Por outro lado, você tem um legislativo tomado por interesses outros. Então, 60% do legislativo brasileiro hoje sofre uma forte influência do agronegócio, o que significa que nós temos um processo de conflito de interesses instalado dentro do Congresso Nacional e que não tem a prerrogativa única de atender o interesse público, mas sim de facilitação para os interesses econômicos que mantêm seus representantes lá, né? E esse é o motivo dos problemas que nós temos hoje, como marco temporal, licenciamento ambiental, o problema da demarcação de terras, né? Então, todos esses maus projetos que saem do legislativo brasileiro, demonstram, mais do que simples ignorância, demonstram um conflito de interesse, né? Então, aí eu tenho pensado, Maria Celeste, se a gente não está colhendo ainda o fruto daquele processo de colonização que acabou fortalecendo no Brasil esses setores como setores mandatários, né? Você tem aí, por exemplo, o setor do agronegócio dominante hoje, inclusive na economia brasileira, para a contribuição para o PIB, que nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui que o PIB não é a medida de toda a riqueza nacional, né? O ideal seria uma outra medida com componentes sociais. Mas o fato do agronegócio ter essa influência tão forte no PIB brasileiro leva um pouco as decisões a estarem nas mãos do agronegócio, né? Quando o governo Lula, agora recentemente, entrega para o Centrão o Ministério de Esportes e tira a Ana Moser, é um pouco disso, é um reflexo disso. Quer dizer, tem que compartilhar o poder com setores que são muito menos esclarecidos do ponto de vista conceitual, né?
para fazer uma coalizão que permita a governabilidade, né? Então, qual é o limite da governabilidade aceitável, né? Até onde um governo federal ele pode fazer acordos em nome da governabilidade se ele abrir mão da coisa pública, né? Então, essas questões são questões que hoje são, eu diria, dignas de nota no contexto atual. Então, para mudar uma realidade dessa e nos aproximarmos do que seria uma realidade ideal, ninguém gosta de ser objeto de colonialismo, dizer que o Brasil tem uma posição inferior à Europa. Você sabe que existe uma preocupação muito grande que a gente não tem essa postura subalterna, né? A velha Europa. Mas eu digo com franqueza, a Europa tem eurodeputados muito mais preparados do ponto de vista ambiental e numa proporção muito maior do que o Brasil tem, né? Então, a gente deve reconhecer que a questão cultural, ela é também importante, além de você estar preocupado com a influência econômica maior que se manifesta nesse processo, que é a influência agrícola, que faz do Brasil o PIB que é hoje, não é? Por não ter uma economia diversificada também, mais tecnológica, né, de transformação, então isso nos levaria a outros estados. Nós estamos hoje brigando para que isso, digo, os governos, né, para que as leis europeias de consumo não sejam excludentes com relação a produtos brasileiros, né? Por quê? Porque eles não querem consumir lá produtos oriundos de crime, de desmatamento, né? Então, é normal que uma sociedade mais preocupada com seu próprio consumo, estimulada por consumidores mais lúcidos, ela tem esse comportamento, que são os que elegem os deputados, né? No Brasil não é assim. Então, nós temos uma grande lacuna de educação ambiental a ser preenchida. A educação ambiental não é uma coisa nova, é uma coisa antiga já, posso dizer isso, porque a Conferência de Tbilisi aconteceu nos anos 80, que colocou de pé os pilares para a educação ambiental, e o Brasil nunca implementou essa educação ambiental de fato, de forma multidisciplinar, transdisciplinar, como se prevê lá. Quer dizer, é uma transformação da lógica do conhecimento humano sobre o novo paradigma da sustentabilidade. Nós não conseguimos construir. Isso tem reflexo na população. Felizmente, a imprensa, os meios de comunicação são muito mais efetivos nesse sentido, mas você percebe que naqueles setores onde existe uma maior influência política, da questão econômica predatória, você não tem o laço cultural, o peso cultural que possa refrear essas tendências. Então, eu diria que essa economia sem peias, predatória, que nós temos ainda vigorando em grande parte do Congresso Nacional, ela também demandaria um controle social muito mais efetivo por uma sociedade muito mais atuante. Existe também uma outra questão, além da falta de informação, da falta de preparo, da falta de, muitas vezes, isso não serve para todos, mas muitas vezes até de capacidade intelectual dos parlamentares, de alguns parlamentares. A gente, além disso tudo, existe um distanciamento da maioria da população brasileira das questões naturais. Hoje nós somos majoritariamente seres urbanos, nós vivemos em cidades e nós estamos cada vez mais apartados dos processos naturais. Então, se nós não formos buscar a informação por vontade própria, ela fica cada vez mais distante. Então as pessoas veem com assombro aquele céu cor de laranja dominando Nova York por causa dos incêndios que ocorriam no Canadá, gravemente naquele momento, mas falta compreensão da questão causa e consequência, falta compreensão. Para a maioria das pessoas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo ainda no Rio Grande do Sul, Carlos, que você
referenciou aqui logo no início do programa, é algo de uma gravidade extraordinária. Não é período de chuva, de grandes chuvas, choveu gravemente, uma série de fatores climáticos se combinou terrivelmente, a gente tem mais de 40 mortos, seguramente mais de 40 desaparecidos, ao mesmo tempo em que ocorre no outro lado do mundo, na Turquia, enchentes em período de enchente em que morreram 12 pessoas. No interior do Rio Grande do Sul, provavelmente nós vamos chegar a mais de 90 pessoas por causa de um fenômeno de horas. Quer dizer, e as pessoas não conhecem, elas só tomam pé da situação quando ocorrem essas tragédias, mas aí já é muito tarde para muita gente. Então, a gente precisa evoluir muito nessa questão da educação e do conhecimento dos processos da natureza. Você tem toda a razão, mas eu agregaria a essa reflexão um elemento que é essencial, que é ética. Né? Ética para com a vida, ética para com o ambiente, ética para com as instituições. Nós sabemos que num processo de tomada de decisão, onde você tenha uma formação sólida ética e, de outro lado, você tem o interesse econômico, vai se abrir mão do interesse econômico predador para ficar com a ética, porque é inegociável. Né? As pessoas íntegras são impermeáveis à corrupção, a gente sabe disso. Né? Eu conheço promotores, procuradores, professores, gente muito séria que tem absoluto caráter, né, ético. Então, essa questão ela é muito importante quando ela diz respeito à formação. Vou entrar um pouquinho aqui na minha formação de psicologia para dizer que algumas pessoas têm o senso de justiça natural inato, né? Elas nascem com isso. Né? Quando você se refere, por exemplo, ao ribeirinho da Amazônia, ele faz um discurso ético sobre a proteção da natureza pela observação dele, porque ele consegue perceber na natureza essa grande lição da vida. Né? Então, essa informação, ela depende desse componente, que é o DNA de um povo que seja realmente, eu diria, íntegro, né? Para fazer esse processo de transformação. Então, aí a gente volta àquela velha história de como é que a gente transforma um país quando é necessário você ter um nível de consciências prontos para dar esse salto, né? Esse salto de qualidade, no sentido de você passar a ser mais exigente com algumas coisas. Nesse processo, eu queria ressaltar também um fenômeno que é o burnout, né? O desaquecimento. Né? O desaquecimento é um fenômeno conhecido pelo mundo corporativo, é quando as pessoas acham que não vale a pena mais, que não adianta lutar contra a maré, tem um chefe muito, muito duro, então as pessoas vão desaquecendo no seu trabalho. Então, essa falta de ética, eu vejo muito isso nas instituições públicas. Aquele biólogo que saiu da faculdade cheio de ideais, entra num sistema estatal e percebe que o comando, ele é um comando político de interesse econômico, às vezes corrupto. Então, ele vai perdendo a sua capacidade de envolvimento, de motivação, diante de um ambiente que é, do ponto de vista ético, tóxico. E ele vai perdendo isso para sobreviver, e aí ele tem mulher, ele tem filhos, ou o inverso, ela tem marido, tem filhos, e aí começa a fazer concessões. A consequência disso no futuro, para esse profissional, um estado de insatisfação, de frustração enorme, porque ele violenta a própria índole, né? Aquilo que ele tem no seu interior. Então, esse fenômeno acontece numa sociedade não madura, que não tem esses valores referenciais de ética para balizar o comportamento das instituições. Né? Então, eu acho que esse é um elemento importantíssimo a ser inserido no currículo escolar de forma transversal, como a questão ambiental que é a questão ética, né? A questão de respeito ao outro. Né? Isso implica num estado de
busca de paz, né, que a gente já conversou aqui no programa sobre essa realidade. Então, essas lacunas que nós temos no Brasil, temos grandes homens, grandes cidadãos com essa perspectiva, mas a gente tem uma grande massa que tem que ser transformada para essa realidade mais evoluída de um processo civilizatório. Carlos, foi muito bom ouvir você, muito boa essa conversa, e eu queria ler aqui o depoimento da Paula Romano, que nos acompanhou. Ela disse assim, ó: essas aulas são espetaculares, muita informação importante para refletirmos. Isso tem ajudado muito no desenvolvimento do meu trabalho e nas minhas atitudes diárias. Parabéns e obrigada. Eu acho que as palavras da Paula resumem aquilo que foi essa nossa conversa e aquilo que a nossa audiência pensa a respeito dessa coluna que você comanda, Perspectivas do Antropoceno. Muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço, e lembrando aqui que de tudo que foi dito do ponto de vista humanístico, a Amazônia somos nós, né? Ela vai ser o que nós somos. Né? Com certeza. E como diz o nome de um movimento que acontece aqui em Curitiba, liderado por jovens, a Amazônia passa por aqui. É assim, né? A gente precisa pensar assim para poder estar ao lado dela e poder mantê-la em pé, como ela vem sendo há milhares de anos. Muito obrigada, um grande abraço, até daqui 15 dias. Até a próxima, abraço. Até. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta sexta, 8 de setembro. Nossa equipe técnica é formada por Jean Guimarães, Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio ao nosso programa, Melíponas, ERT Bioplásticos e Instituto Legado. A vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigada. Um excelente final de semana. Até segunda-feira.